Pelo menos passar essa mensagem, sempre gostei de passar essa mensagem com o exemplo que eu fui com aquilo que atingi, que nenhuma criança nos Açores tem que sentir-se inferior a ninguém, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Se é conseguir, tenho a certeza absoluta que eles também podem conseguir. Agora, para isso é preciso muito trabalho, muito sacrifício, muita paixão, e não estarmos sempre a lamentar, nós somos daqui ou somos dali, não conseguimos, é mais difícil. Não, temos que lutar pelas coisas, mas acredito que qualquer miúdo açoriano, e gostava de passar essa mensagem, não pense que não é possível conseguir, porque é, independentemente de estarmos aqui longe do continente, digamos assim. Pá, mas já estamos a ter umas palmas aí, pá. Das lagoas, cuidado se estiveres no pico, vê lá se tu não te aboas. Isso aqui a gente ri, não é como a gente de Lisboa. Cidades da nossa terra, mas tem que ser mesmo que doa. A gente é Kimi Boluvda no biroco cozida. A gente é Espírito Santo, é festas do som de Cristo. Eu me senti como as filhas e sou um filho como as ativo. E carrega a bandeira porque também sou nativo. Ok, vamos a isso? Bora. Partida? Vamos embora. Pois pessoal, estamos aí, sonhámos, conseguimos. O ciclone dos Açores vem-nos trazer bom tempo. Estamos aqui com o Pauleta, uma salva de palmas, por favor. Dá para ver que temos público aqui, pá. Uma boa assistência. Olha, Pauleta, vou-te dar um bocado de graxa. Não é que tu não precisas, não é? Mas, nós, quando começámos aqui este projeto, demos 3 nomes de pessoas que gostávamos de ter no sofá e tu eras a que estava lá no topo, portanto, estamos muito contentes de teres aceitado o nosso convite e obrigado, pá. Não, com todo o gosto. Mas também sofri bastante a pressão do Pedro Laró para estar aqui presente, mas com todo o gosto. Olha, és uma lenda açoriana, segundo melhor marcador da seleção. Tu dizes que és o primeiro porque o Cristiano não conta. Não conta. Avô, recentemente. Não, ainda falta um mês e meio. Mas já está ali, mês e meio, está quase, quase, se Deus quiser. Mas uma coisa que enquanto estive a fazer uma investigação, que é fácil encontrar informação sobre ti, é que sempre que viajas levas um batom para hidratar os lábios, não é? Sempre. Pronto, eu trouxe aqui um, porque como vieste de propósito para o episódio, para agradecer, para poderes levar para trás. Vamos dar jeito. Que é para depois não culpares dos lábios secos. Olha, vou falar um bocadinho do teu pai, né? O teu nome Pauleta vem do teu pai. Vocês também, os dois, marcaram o Benfica, ou isso é uma lenda? Não, é verdade. Meu pai foi na inauguração eu acho que foi do estádio, ou do campo do Oliveirense, já não sei, que foi 18-1 e ele é que fez o gol. E foi quando estava no Paris. E achas que o teu pai foi importante para tu começares no desporto? Ou por essa paixão? Seguramente. Eu sempre gostei de jogar futebol, mas meu pai ainda acompanhei o final da carreira dele, ele a jogar no Oliveirense e no Miquelense. E portanto, claramente, ele jogava futebol, era avançado, portanto, é parecido, certeza absoluta que... Tem mais gosto que tu? Ou só marcou naquele dia? Ou não foram os dois? Na cabeça dele, ele pensa que tem mais gosto. Está a fazer bem o seu papel. És assim como pai também? Os teus filhos fazem algum desporto? Sim, o meu filho jogou futebol, agora já não, desde que ele foi para a universidade, depois voltou, começou na sua vida, no seu trabalho normal e então deixou de jogar futebol. A minha filha fez ginástica aeróbica, a mais nova joga voleibol, portanto todos ligados ao desporto, porque... Sim, indireto ou diretamente estão ligados. Sim, primeiro porque acho que é importante e é aquilo que aconselho a todas as crianças, a todas as pessoas, é que façam desporto, porque é fundamental para a vida de qualquer pessoa. Começaste a jogar na comunidade jovem de São Pedro, não é? Lembras-te desses primeiros passos de começar a jogar, eras bastante novinho, não é? 8 anos? Sim, 8, 9 anos. Pronto, eu sou ali de São Roque, ali do Terreiro, e jogava futebol ali com
com uns amigos, que era os 14, chamava-se o Palem 14, e então ele foi uma vez treinar à comunidade de jovens de São Pedro e conhecia-se o João Bosco, que era o presidente, era o treinador, era o roupeiro, ele era tudo. E então um dia fui lá ao Jacomo Correia treinar e ele quis logo que eu ficasse na comunidade de jovens de São Pedro e, portanto, foram anos maravilhosos, porque, é como digo, havia uma pessoa que fazia tudo e era uma alegria enorme poder jogar futebol. Hoje em dia mudou já um bocado, mesmo aqui em São Miguel, mesmo os clubes regionais ou mesmo mais pequenos já têm mais camadas, não é? O futebol acabou por evoluir. Sim, houve uma evolução claramente, desde já nas condições dos campos. Nós naquela altura, quem vivia de São Roque para baixo era só o Jacomo Correia, portanto toda a gente treinava no Jacomo Correia. Recordo-me de treinar no relevão e recordo-me de treinar ao lado das balizas do Jacomo Correia, portanto não havia espaço para todos. E, portanto, mas foram momentos chave, não é? marcantes para mim, em que eu adorava voltar atrás, apesar de não termos as condições que acho que uma equipa de futebol ou um jogador deve ter. Felizmente hoje em dia os miúdos têm outras condições. Infelizmente é que hoje em dia nós antes gostávamos do futebol, amávamos o futebol. Hoje em dia é um bocadinho ao contrário. Hoje em dia os miúdos não gostam tanto do futebol como nós gostávamos antes. Porque, se calhar, não sei se concordas, é essa a opinião que eu queria ouvir, tu sentes que perdeste um bocadinho, se calhar, a paixão, não é? Vê-se o futebol mais como um trabalho do que propriamente... Eu posso dar-te um exemplo. Antes do futebol ser a minha profissão, porque a determinada altura da minha vida passou a ser a minha profissão, o futebol era a minha paixão, é a minha paixão, é aquilo que eu mais gosto de fazer. Hoje em dia os miúdos jogam futebol, não são todos, mas uma grande parte joga futebol ou porque o Ronaldo tem um bom relógio, ou porque tem um bom carro, ou porque vai ganhar dinheiro, ou porque o pai é que está a fazer pressão, não é para a paixão do desporto. Não existe aquela paixão. Hoje em dia tu não consegues ter um miúdo a ver um jogo de futebol na televisão, ele está com o telemóvel, está a fazer outras coisas. É mais para as agora, mais para as hoje em dia, pronto, o futebol mudou, a vida mudou em todas as áreas, mas é verdade que aquela paixão pelo futebol cada vez é menor. A gente até vai falar um bocadinho mais para a frente, por acaso queria também saber a tua opinião sobre isso, porque o futebol também mudou em geral, não é? Mesmo é muito mais tático agora, houve certos jogadores que se perderam, por exemplo o 9 e o 10, eu sou benfiquista, um Gaetan é cada vez mais... Sim, o futebol mudou um pouco por todo o mundo, já não há o jogador da rua que aprendia a fazer certas coisas na rua que hoje em dia não aprendes no treino, apesar de teres treino desde os 5 anos, já estás numa escola de futebol, aprendes já estás a aprender o sistema. É aquele sistema de jogar sempre da mesma forma. Quando aparece um miúdo que dribla 2 ou 3, já está fora do normal. É verdade que taticamente e o jogador hoje em dia é mais inteligente. É mais inteligente. E tem que ser, porque para perceberes o jogo e para perceberes tudo o que está à volta do futebol, hoje em dia é preciso seres muito inteligente, não é só jogar, mas perdesse aquela criatividade, aquela beleza e aquilo que nós gostávamos do jogo. E o papel do treinador? Porque eu sinto, lá está, que os treinadores eram mais motivadores, se calhar, antigamente, não é? Mais gestores de balneário, e hoje em dia são quase estrategas, não é? Por exemplo, o Guardiola é manter aquela posse de bola. Sim, mas o Guardiola não se pode falar no Guardiola. O Guardiola à parte dos outros todos. Agora, é verdade que hoje em dia a disciplina que existe no jogo e a informação que um treinador hoje tem é enorme. Hoje em dia, antes de começares um treino, já sabes tudo o que se passa com o jogador, tudo o que se passa com a equipa adversária, tudo o que vai acontecer no próximo jogo. Portanto, recebes muita informação que por vezes tira essa criatividade que o jogador deve ter para fazer o seu jogo. Por isso, hoje em dia, não vejo jogadores com... Não vejo um Zidane, não vejo um Figo, não vejo um Ronaldinho, não vejo o Neymar está a acabar. Portanto, vê-se jogadores diferentes, jogadores que taticamente são muito bons, tecnicamente são bons e por isso só fazem que seja um grande jogador, mas não é aquele jogador que tu estás ali agarrado à televisão para ver aquele jogador. Claro, é um futebol mais de números. Depois de São Pedro de Santa Clara, não é? Isto aqui já entras na frase sénior, se não estou erro, posso me enganar. Santa Clara, Operário, Angrense e União Micalense.
Eu sou da Graciosa. Tu não jogaste com contra ninguém da Graciosa? Nenhum clube? Não, na Graciosa fiz um jogo só com a minha fundação uns anos depois de ter acabado a minha carreira. Portanto, eu fiz a formação depois aqui nos juvenis do Santa Clara, depois tive um ano nos Júniors do Porto, depois eu regressei. Quando eu regressei, era Júnior, fui treinar para os séniores treinava com os séniores de Santa Clara, jogava nos Júniors na primeira parte, depois na segunda parte da época joguei. Curiosamente, estava um jogador aqui em campo, o João Lica, num jogo que eu joguei contra o Oliveirenses, parti o braço contra o Oliveirenses, quando vim no segundo ano de Júnior. Depois fui para os séniores. Depois é que ele não teve sucesso, não foi? Foi por isso que ele... Não foi ele que me partiu o braço, não foi. Não, mas depois nos séniores fiz o primeiro ano no Santa Clara, depois tive 2 anos no Operário, fui para o Angrense 6 meses de União Micarense, depois fui para o Estoril, pronto, e a partir daí a minha carreira foi Salamanca, Corunha, Bordesco. Isso, mesmo. Passou tudo muito, muito depressa, isto é, passei em 3 anos de estar a trabalhar aqui numa empresa na Expressa a cartar caixas e a treinar à noite em Campos Pelados, a estar a jogar no Corunha, a lutar para ser campeão de Espanha, portanto, isso tudo em 3 anos, portanto foi tudo muito, muito rápido. E quando vais para o Estoril, né? 1996, se não estou a erro, 95. foi um dia depois de casar, né? Sim, casei a 8 de julho, viajei a 9 e comecei a treinar a 10. Como é que foi o lua de mel? Foi só de 8 para 9 e a minha mulher adormeceu cedo. Tínhamos voo no outro dia. E ela ficou chateada, tipo, pô, quer dizer, Paulo, estou outra vez a futebol. Ficou sempre metida essa lua de mel, mas pronto, nós quando decidimos casar, quando eu recebi essa proposta do Estoril, tínhamos um objetivo que era ser profissional de futebol, concentrámos nisso e portanto tenho uma esposa que acreditou e que sabe os esforços que nós temos que fazer e os sacrifícios que têm que ser feitos em certas alturas das nossas vidas para conseguirmos os nossos objetivos e para depois, graças a Deus, podermos ter uma vida que eu tenho hoje. E foi feito assim, casamos a 8, foi um casamento ali à pressa, porque eu queria ir com ela para fora, no dia 9 viajamos, no dia 10 treinei e, portanto, foi tudo muito seguido. É impressionante, ainda estás com a mesma mulher, por acaso, depois dessa carreira tão grande. Né? Já lá vão mais de 30 anos e pronto, é a vida. Olha, parabéns para ela. E, por exemplo, tu passaste por uma coisa que todos os açorianos acabam por passar, apesar de tu ter sido ligado ao desporto, nós é ligado aos estudos ou a seguir outro tipo de sonho, que é sair muito cedo de casa. Ou seja, ter que ir para o Estoril, abandonar os Açores, ter que viver longe da família, apesar de já estás numa fase que estavas casado. Como é que foi lidar com essa ausência? Eu já tinha tido a primeira experiência, foi aos 15 anos, eu fui ao Benfica e o Benfica queria que eu ficasse lá nos juvenis e eu não me adaptei. Quis voltar para trás, ao fim de 15 dias voltei para casa. Por causa de saudades? Saudades da minha mãe, do meu pai, mas da minha mãe. Sim. No ano seguinte fui para os Júniors do Porto e adaptei-me bem nos Júniors do Porto, vivia lá no lar do Porto. Só que no final do ano o Porto queria me emprestar o Maio Varzim, então eu decidi, olha, ir para o Maio para o Varzim, veio para o Santa Clara, arranja-me um emprego e veio fazer a minha vida, que era o que se fazia na altura, que era jogar na terceira divisão. Que era ganhar... Trabalhavas durante o dia, jogavas à noite. Até que um dia apareceu essa oportunidade do Estoril, através do Jorge Gama, que foi o meu empresário de toda a minha carreira, mas pronto, que eu não conhecia, que um dia ligou-me para a casa da minha sogra, que ela tinha telefone em casa e estava lá, e então disse-me que o Carlos Manuel, que era o treinador do Estoril, queria que eu fosse para o Estoril. E pronto, e foi assim que começou. Também já estavas numa idade mais adulta, já Sim, e depois pronto, já namorava com a minha mulher há muitos anos e portanto decidimos casar e começar a nossa vida, pronto, arriscamos porque as coisas podiam ter corrido mal. Claro. Mas pronto, o pior que podia acontecer era não correr bem e voltar para trás e voltarmos a ter a nossa vida já em conjunto, casados, aqui em São Miguel. Pauleta, para muitos és um jogador perfeito, mas nós vamos tentar descobrir qual é que é o teu, ok? Vamos aí ao nosso primeiro joguito, o jogador perfeito. Ok, basicamente, vou dizer então, por exemplo, pé direito, pé esquerdo, e o objetivo é que digas jogadores, pode ser atuais, eu curtia que jogaram contigo, que identificas como ser o melhor com essa característica. Vamos começar. Pé direito primeiro.
Pois é, isso que é. Vais-me fazer as duas primeiras perguntas, eu não vou escolher o Ronaldo. E depois, se tu não me fazes mais nenhuma pergunta para que escolha o Ronaldo, eu estou morto. Não, Ronaldo não existe, a gente combinou que ele não existe. Figo. Ok. Pé esquerdo. Jalminho. Cabeça. Ronaldo. Pois. Finalização. Ronaldo. Mentalidade. Ronaldo. Físico. Ronaldo. Então vamos ter, já é muita coisa para o Ronaldo. Finalização, metes para a leita. Porque eu ia dizer, então acho que como és muito humilde, que nunca tinhas dizer a ti, já é portanto. Então e tu? Não, pá, finalização. Onde é que tu te Finalização enfiavas? podes meter a mim, não faz mal nenhum. Eu concordo. E a resistência? Ronaldo. Ronaldo, yeah. O Ronaldo está lixado que é esse gajo, deve ser bom. É aquele que não existe. É Por isso é que eu sou o primeiro. O Alien, né? O Alien. Tu, com os teus amigos, fizeste uma viagem muito recente, às Flores, não é? Que depois até passaste pelo Faial, e acabaste, um amigo teu aparecer vestido de sobretudo e ficou com a alcunha de o padre. Isso é real, essa história? Contaram-me isso, pá. Sim, já foi uns aninhos, ele apresentou-se no aeroporto de sobretudo e tudo preto. Exatamente. E eu disse que ele era um padre à chegada, então toda a nossa viagem, as pessoas todas pensavam que ele era um padre e trataram-me de padre, exato, toda a viagem. Eu estou a pegar nesta história, porquê? Porque, pelo que eu vi das tuas entrevistas, tu aqui tens uma postura muito séria e muito calma, mas és muito brincalhão, não é? Acabas por ser mesmo dentro do balneário e dá para perceber aqui pelos teus amigos. Quando estou mais em privado com os meus amigos, pronto, solto-me mais um bocadinho, sim. É, não é? Tens de soltar aqui, que dava aqui uns bons vídeos, pá. Pode ser que mais para a frente, né? A gente vai queimar aqui algum tempo. Ia falar aqui um bocado da responsabilidade de ti com Pauleta. Por exemplo, a gente às vezes fala do Cristiano, né? Inevitável falar, como um exemplo de sucesso como português, não é? Ou seja, veio de mostrar aos portugueses que era possível ter sucesso fora de Portugal e veio dar motivação aos portugueses. Eu ligo-te um bocadinho a isso, relacionado com os açorianos. E os açorianos dão-te muito carinho, é verdade, né? E isso dá para reparar, tens uma rua com o teu nome, não tens o aeroporto, se calhar para não ser como o Cristiano, mas tu sentes essa responsabilidade de, por sim, exemplo... claro que sim, mas é uma responsabilidade normal para mim, porque isso tem a ver com a minha maneira de ser. Eu sempre fui assim, nunca quis mudar a minha maneira de ser durante a minha carreira, quando estive no auge da minha carreira, que as pessoas pensavam que eu podia ser diferente. Portanto, por isso, nem no início, nem a meio, nem agora, nunca me fez mal nenhum, porque eu sou assim, claro, gosto de ser assim, sinto o carinho das pessoas, porque é verdade que com o passar dos anos e com a carreira que eu fiz a nível nacional e internacional, acredito que os açorianos sentissem orgulhos, porque quando a gente vê alguém da nossa terra ter sucesso, a gente tem orgulho. Depois, se mantens a mesma humildade, portanto, é mais fácil receber também mais carinho, mas isso tem muito a ver com a minha forma de ser. Tem coisas positivas, algumas vezes não são tão positivas porque as pessoas confundem a humildade, a boa pessoa com outras coisas, e portanto tem que se meter um travão se calhar em alguns momentos em certas pessoas ou em certas entidades. Mas eu sou assim e vou morrer assim. Pois, és o verdadeiro açoriano, pá. Exatamente. Eu sou muito fã e não trouxe porque o meu amigo Clemente ali. E tenho a responsabilidade e assumo essa responsabilidade de pelo menos passar essa mensagem. Sempre gostei de passar essa mensagem com o exemplo que eu fui, com aquilo que eu atingi, que nenhuma criança nos Açores tem que sentir-se inferior a ninguém, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Se eu conseguir, tenho a certeza absoluta que eles também podem conseguir. Agora, para isso é preciso muito trabalho, muito sacrifício, muita paixão, e não estarmos sempre a lamentar, nós somos daqui ou somos dali, não conseguimos, é mais difícil. Não, temos que lutar pelas coisas, mas acredito que qualquer miúdo açoriano, e gostava de passar essa mensagem, não pense que não é possível conseguir, porque é, independentemente de estarmos aqui longe do continente, digamos assim. Pá, mas já estamos a ter umas palmas, é isto, pá. Foi bonito, pá, foi muito bonito. Olha, eu sou muito fã agora que está na moda, as camisas retro de futebol, então selecionei aqui umas das tuas passagens pelos clubes. Temos aqui primeiro aí o Salamanca, esta é muito bonita, pá.
Mas arranja-me aí uma dessas para mim, pá. Esse jogo foi um jogo em Barcelona que é marca 2 golos. Que era o jogo que tínhamos que... Foi, olha, que até aqui tinha um hat-trick do Barcelona. Não, 2 golos, foi 2. É, Tínhamos que ganhar, ganhamos 4-1 ou 4-0, tínhamos que ganhar para nos mantermos na primeira divisão. E portanto essa imagem conheço-la bem. E foi boa esta passagem aqui por... Sim, foi excelente. Salamanca, pronto, foi o primeiro clube estrangeiro que eu joguei. Cheguei um bocadinho desconhecido para a segunda divisão. Não era a primeira escolha. Ganharam, portanto, não foi? Um bocadinho. Subimos divisão. Acabei a época o melhor marcador do campeonato espanhol. Portanto, foi um ano muito importante. Foi um ano de afirmação e de reconhecimento também das pessoas do meu valor. E afirmei-me num clube espanhol. Exato. E também, se calhar, tu próprio sentiste que era possível, não é? Que quando começas a entrar naqueles... Sempre tiveste Sabes que sempre que houver uma bola e uma baliza, eu vou tentar metê-la lá dentro. Ainda bem que a gente trouxe aqui... Não, estou a brincar. Independentemente de estar a jogar com os amigos ou estar na terceira divisão, na segunda, na primeira, porque tive um treinador que me disse isso, um treinador, o Jaime Graça, a antiga glória do Benfica, que treinou Santa Clara, treinou o Oliveirense, treinou o Operário. Ele uma vez para o treino do Operário e ele disse-me assim: aquilo que tu fazes aqui, os golos que tu fazes aqui no Operário, na terceira divisão, tu podias fazer em qualquer equipa em Portugal. Claro que os meus colegas começaram todos a rir, e eu também. E a minha conversa é aquela que a gente dizia na altura: lá está esse gajo de continente a dar tanga à gente. Que é verdade, esse gajo está a dizer isso, nem nós acreditamos. E a verdade é que 2 anos depois eu estava aí para fora a marcar golos na segunda divisão, 3 anos depois estava a marcar golos na primeira divisão, e ele tinha razão, e é verdade, é uma questão de acreditarmos no nosso valor. É como eu digo, independentemente de estar a jogar com a equipa A, B ou C, ou com o jogador A, B ou C, eu tinha um objetivo, tinha a maneira de jogar, e portanto eu lutava por isso. Eu vi a tua entrevista com o Salvador. E achei piada que às vezes dizias a ele que chegavas a casa chateado porque perdemos e porque não marquei um gol. Eu estava a dizer tipo, e nem um gol marquei, mano. Sabes que na vida de um jogador deve haver 2 objetivos. O primeiro objetivo é o objetivo coletivo, porque jogas numa equipa de futebol, é num grupo, e o mais importante é que um clube ganhe títulos, ganhe jogos. E depois tu tens que ter os teus objetivos pessoais. Eu não preciso que tu me metas pressão em mim para jogar bem, para treinar bem, para marcar golos. Essa pressão tem que ser minha, esse objetivo pessoal. Então meti objetivos pessoais. Eu quero ser o jogador, eu não vou partir em primeiro, mas eu quero ser o jogador com mais jogos, quero ser o jogador com mais golos. Depois podes atingir ou podes não atingir. Um avançado tem que ter uma média de, pelo menos, na altura era 15 golos por época. Pronto, e eu meti objetivos pessoais. Principalmente era o objetivo coletivo, mas depois tens que ter objetivos pessoais para conseguires. Um extremo é quantos passos de gol, e portanto isso é a forma de estar sempre motivado. Claro, em tudo na vida, e em qualquer área, na realidade. Vamos ir à segunda camiseta, pá. Basicamente passamos aqui... Olha, vou-te contar uma história que tu se calhar não sabes por causa daquele gol ali. Eu no Salamanca, no segundo ano que eu estava no Salamanca, eu tinha um Renault Clio. E então eu passava sempre na porta da BM e havia um BM 320, epá, e adorava aquele carro. E então sempre na conversa, epá, um dia vou comprar aquele carro. E isso chegou aos ouvidos do presidente de Salamanca. E uma vez numa renovação íamos para um jogo e o presidente de Salamanca normalmente renovava os contratos, ele mandava para o autocarro na autoestrada, ele entrava no autocarro, ele vinha sempre num carro até, entrava no autocarro, sentava-se, tirava o relógio, metia o relógio assim na mão e sentava-se lá. Quando sentava-se ao meu lado, me dizia: Pedrito, o que passa? O que queres? Eu disse: presidente, tenho que marcar muitos golos, tens que renovar. E começávamos ali na palhaçada. Sim, mas o que é que tu querias mais? Eu disse: presidente, olha, a gente faz assim. Eu quero um BM. E ele assim: então se fizeres 15 golos, eu dou-te um BM. Dá cá a correr. Pronto. E isso começou, epá, eu esqueci, não foi esquecer, mas aquilo começou. E houve uma altura da época, no final da época, eu tive ali 3, 4 jogos que eu não marquei. Ele chamou-me, eu tinha 13 golos, e depois faltava o último jogo em Barcelona. E ele disse: vá buscar o BM. Eu disse: não, eu quero ver fazer os 15 golos. Ele: não, podes ir buscar o BM que não há problema. Eu disse: eu vou buscar, mas eu vou marcar os 15 golos. Então em Barcelona, quando eu faço os 2 golos, fui ter com ele e disse:
não me deste nada. Ei, marquei os 15 golos. Foste bem para casa. E então ganhei o BM. Já estava aí a tua missão de... Mas tinhas esquecido que querias o BM, que os golos foram aparecendo. Criar a marcar. Posso-te contar outra também muito gira por causa de golos. Eu estava no Paris Saint-Germain. Eu tinha uma senhora uma senhora brasileira, uma rapariga brasileira, uma rapariga nova, que trabalhava na minha casa em Paris. Pá, e aquelas coisas, uma pessoa chega a casa, ganha, perde, está com a mulher, está com os filhos e tal. Pá, e eu tive ali uns jogos sem marcar e cheguei a casa, estávamos assim a jantar, e a senhora jantava connosco e eu estava a falar com a mulher e disse, se não quer entrar nada, isso agora não entra nada, já estava também há 2, 3 jogos sem marcar, isso não entra nada, e o caraças, que mais faça um golo e o caraças. E ela disse, sou Pauleta, só vai marcar domingo. E eu disse, ao marido, ela chama-se marido, disse, marido, vai marcar domingo. Eu vou rezar, só vai marcar domingo. Eu disse, ao marido, se eu marcasse domingo, eu dava-te 1000 euros. E eu disse aquilo na brincadeira, no jantar. Opa, no dia a seguir fiz 3 golos. E ela queria 3.000 euros. Eu disse, não, se marcava. E depois, eu dei-lhe o dinheiro. Eu dei-lhe 1000 euros. Eu dei-lhe a ela 1000 euros. E ela, na semana seguinte, disse, Paulo, já estou rezando. Eu disse, mas isso já acabou. Agora não vai. Pensas que isso agora vai ser todas as semanas? Eu vou voltar a marcar. Estavas a trabalhar para ela. Ela disse, não, vou rezar. Eu disse, não vale a pena rezar. Acho que agora já marquei um, agora isso vai começar a entrar outra vez. Essa está muito boa, pá. Mas olha, eu acho que vais marcar domingo. Digo-te já. Dava-me jeito. A gente escolheu aqui também a tua passagem para o Deportivo, que também é um equipamento muito bonito, digo-te já. Também é um retro muito fixe. Onde foste, ganhaste a Supertaça de Espanha, não é? Fui campeão de Espanha. Campeão. Ganhamos o Campeonato Espanhol, a Liga Espanhola no ano 2000 e depois, 2 meses depois, ganhamos a Supertaça Espanhola. Depois é que sai para o Bordés. Depois sai para o Bordés. Foi uma passagem mais curta aqui. Foram 2 anos. Eu tive 2 anos no Salamanca, 2 anos no Corunha e depois fui para Bordés. É onde a gente vai agora também, aí nas imagens, para Bordeus. Estavas bonito aqui, pá. Não é que não estejas agora, mas aqui ao contrário, aqui foi os melhores anos da minha vida. Foi dos 27 aos 30 anos no Bordés. Apesar de em Paris, sim, fui 2 vezes o melhor jogador do campeonato francês, fui o melhor marcador, pronto, aí estava mesmo... Estava muito, muito bem. Fiz coisas muito... Estes 3 anos que eu fiz no Bordés, se tivesse ido direto para Paris, tinha sido impressionante, porque às vezes fica um bocado ofuscado esta passagem por aqui, por causa depois do Paris. Porque o Paris é um clube de grande dimensão, é um clube de toda a França, é da capital. O Bordés é um grande clube francês, mas foram anos, os 3 anos foram espetaculares. Jamais vou esquecer o Bordés. Eu marquei 94 golos em 3 anos, portanto, naquela altura mais de 30 golos por ano já era uma coisa quase rara. E, há bocado estavas a falar de 15, e as coisas saíam, correram muito bem mesmo. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha carreira. E aqui melhor marcador do campeonato? Sim, fui o melhor marcador do Bordés, fui 2 vezes, como disse antes, 2 vezes o melhor jogador de França, que nunca tinha acontecido a nenhum jogador, e depois acontece a transferência para o Paris. E antes de falarmos do Paris, vamos passar aqui ao nosso segundo joguete, que é o Mr. Pauleta. Pronto, Mr. Pauleta, por acaso foi uma coisa que nunca pensaste, ser treinador? Nunca te deu nessa... Foi uma decisão tomada muito cedo, ainda era jogador que nunca queria ser treinador. Eu acho que seres treinador abdicas da tua família, e eu não queria abdicar. E se tu fores ver todos os treinadores de futebol, é uma vida incrível. Sim. Workaholic, aquilo é constantemente não ali. sei a percentagem, mas é uma percentagem muito grande dos treinadores acabam sozinhos, e hoje em dia cada vez mais é impressionante. Aquilo é 24 horas, de jogos 24 horas. É impossível. Mas pronto, admiro e respeito quem quer ser treinador. Pronto, apesar de não ser essa a vibe, aqui o objetivo é, estamos a mostrar logotipos, clubes, desde o primeiro, de onde começaram, na esquerda, até onde estão de momento, ou terminaram a carreira, com jogadores
com que jogaste, ok? Este aqui é, pronto, vamos começar muito fácil. Primeiro estás-me Ou seja, foi aqui é o Andorinha, ok? Andorinha, Sporting. Bora. Queres Ah, ok, podes tentar adivinhar já sabes. o nome dos clubes ou o nome dos Não, jogadores? eu quero que digas o que jogaram? jogador. Ele começou no Andorinha, foi depois para o Sporting, do Sporting para o United. Então, um gajo que não existe. Isto foi só para iniciar o jogo, ok? Ok. Escolhemos uma pessoa que não existe só para Exatamente. dar bem a piada. Vamos ir ao segundo, pá. Figo. Exatamente. Pronto, podia ter sido mais difícil também. Devia ter ido buscar lá o roupeiro ou uma coisa assim. Epá, espera aí. Esse é o nome dele. É o David Luiz. Não. Espera aí. Mas é desse país, Esse é que é brasileiro. Ronaldinho. Não, exatamente. Há um bocado falamos dele. Este existe? Olha que para alguns não existe. Esse também. Para mim, o outro ainda foi o melhor de todos, o Ronaldo Fenómeno. Esses existem porque não conseguirem fazer aquilo que o nosso Ronaldo fez, que foi durante 20 anos ou 30, claro. Não sabe quando é que ele vai acabar, sempre ao mais alto nível. Mas em certos momentos, em certos anos, foram muito bons. O Ronaldinho era um Sim. Sabes que o Paris convence-me a ir para o Paris porque eles queriam me associar ao Ronaldinho. E eu chego a Paris e um dia ou 2 anos ele assina para o Barcelona. Que não é. E eu já tinha tudo acertado com o Paris, cara, que tinha sido um sonho para mim também poder jogar com o Ronaldinho, porque, cara, de fato... Sim, lembro. Pensava que vocês tinham, em 2001, ainda tinham-se ali... Não. Aliás, o Paris, a primeira vez que falou comigo o presidente e o treinador, o Francisco Gralho e vai dali do Zico, foi queremos te associar com o Ronaldinho. Pois, e isso era uma dupla aí... E depois eu já tinha tudo acertado com o Paris, quando veio para Paris, ele sai um dia ou 2 anos para o Barcelona. Craque. Este para mim é o meu favorito. O outro não existe, mas este, em termos de futebol, mas o Ronaldo Fenómeno... Sim. Também avançado, muito né? bom, Vocês têm mais em comum. Vamos então para Paris, agora, aqui de viagem de avião, mas mostra aí o videozinho que temos, um videozinho, só para mostrar aqui os momentos tops que está trendendo no TikTok, não sei se conheces o TikTok. Agora sou obrigado a começar. Uns gelinhos, pá, do craque. É isso, podes meter mais alto? Epá, isso é uma assistência do cara, Podes meter aí. Esse aqui é o lendário, não é? Esse é o gol que eles escolheram para o melhor gol da história do Paris até certa altura, porque é o Fabien Barthez. Que até mete raiva com um gajo procura gol, Pauleta, só parece aquele, pá. Agora mete... Mas este aqui, tens um quase de meio campo. Conta o Paris. Estava no Bordeaux, conta o Paris. É esse aqui. Este aqui é quase de meio campo. Foi a primeira vez que eu joguei no parque, foi esse jogo. Pá, aquele para mim é excepcional. Pronto, isto aqui é só para mostrar aqui um cheirinho, pá, um cheirinho. Eu queria falar do instinto de um avançado, por isso é que até faz sentido mostrar o vídeo, que é exatamente o que é que leva um jogador ali de meio campo ou de linha lateral decidir levantar, não é? O instinto, isso é uma coisa inexplicável. Eu acho que isso nasce um bocadinho com o verdadeiro número 9, acho que isso nasce connosco. Depois tu podes melhorar, aperfeiçoar e seres melhor, como é óbvio, mas o sentir, o saber se o guarda-redes está fora, se não está, se deves ir ao primeiro, se deves ir ao segundo, portanto isso acho que nasce um bocadinho com o verdadeiro 9. Depois podes sempre melhorar. Eu tinha sempre a preocupação durante a minha carreira de tentar conhecer um bocadinho. Hoje em dia é fácil, porque hoje em dia tens toda essa informação. Hoje em dia o jogador chega ao quarto do hotel, recebe uma pen, agora já nem é pen, já deve ser uma aplicação, não é? Recebe tudo o que se passa da equipa adversária. E antes era o que eu via na televisão. Por exemplo, para a semana vou jogar contra o Marselha. Deixa-me ver o guarda-redes do Marselha o que é. Um guarda-redes que gosta de sair fora, gosta de jogar fora de exposto, gosta de jogar na sua linha. O central, qual é o central mais lento, qual é o central que tem mais dificuldades a girar. Pronto, e eu tentava tirar partido, porque era um jogador que jogava sempre em limite fora de jogo. Fazia muitas diagonais, portanto, tentava tirar o máximo partido disso durante o jogo. Depois é uma questão. Eu tive um guarda-redes uma vez, com o guarda-redes de Santatiano, o Janu, uma vez durante o jogo,
ele estava sempre com o olho para mim e tal, porque eu ficava às vezes parado para ele, e ele no final do jogo, pá, é preciso te fazer uma pergunta. Tu estás sempre com o olho para mim? Eu disse, pá, tu, eu quero é perceber-me onde é que tu estás. Eu fiz-lhe um chapéu, e o gajo era um guarda-redes que jogava muito fora da linha. E então já sabia, qualquer bola que apanhasse nas costas da defesa, sem ver, já metia na baliza. Portanto, se tu conheces um bocadinho do dedo adversário, podes tirar partido, tirar partido disso. Hoje em dia, se calhar, o treinador já faz essa papinha, não é? Já faz se calhar, a explicação para a equipa. Já passa muito desse trabalho e dessa informação. Por isso é que eu digo que hoje em dia o jogador cada vez mais tem que ser um jogador inteligente para perceber aquilo que o treinador está-te a passar, aquilo que tu deves retirar, aquilo que tu deves... Se ele está-te a passar uma coisa, é porque tens que aproveitar aquilo que ele está-te a passar. Portanto, é um trabalho já mais bem feito. Apesar de que quando eu cheguei ao Bordés, pela primeira vez eu tinha o treinador, passava-me, por exemplo, os melhores lances que eu tive no jogo anterior, as coisas menos boas que eu tinha feito no jogo anterior. Portanto, já começava em França, já havia isso, coisa que não havia em Espanha. Sim. Então lá está, mas tem a ver também com a quantidade de informação que há. Não é? Sim, é muito mais fácil obter um vídeo hoje em dia do jogo passado. Hoje em dia. Não, tens as pessoas a fazer, mesmo os próprios, tens pessoas a trabalhar para ti, para fazer recortes dos jogos, de tudo o que tu possas imaginar. Claro, é uma coisa incrível. E a PSG? 100 golos, é? Corrijo-me se eu disser algo mais, não é? 109. 109? Se calhar estava aqui o 9 e o Aclimal. 109. Lenda do clube. Vi um vídeo recente teu, bastante emocionado, quando ganhou a Champions. A Champions. Bastante emocionado. Pá, gostava de saber, pronto, como é que foi a adaptação ao PSG, porque tu entras numa fase antes do Qatar, ou seja, antes do dinheiro, antes do o que eu costumo dizer, o Paris Saint-Germain sempre foi um grande clube em França. E a nível mundial sempre foi um grande clube e continua a ser. Em certas alturas da sua história, teve equipas menos boas, outras melhores, e depois tem o após-Qatar, que é onde entra toda a capacidade financeira, onde tu tens a oportunidade de ir buscar quem tu quiseres, os melhores. Mas nunca deixou de ser um clube grande. E aprendi a amar esse clube. Se calhar foi o clube que eu tive mais anos, foi o clube que não é que não tenha recebido, em Bordés recebi muito carinho, mas em Paris, é o que eu dizia há pouco, fazer 3 golos em Bordés, fazes meio golo em Paris, é a mesma dimensão, portanto claro. é diferente. E depois tem muito a ver com a minha maneira de ser. O adepto de Paris, por estar na capital, sabes, Paris é um bocadinho aquilo que nós sentimos, o gajo de Lisboa, é todo o verdadeiro parisiense, é um bocadinho assim. Mas os adeptos são as pessoas normais, as pessoas que gostam do seu clube. E quando tu tens alguém que, para além de ter feito golos, de ter jogado, de ter ganhado alguns títulos, se respeitas o clube, eles não estão habituados a isso, porque eles não são muito assim. E quando te aparece alguém que respeita muito o clube, durante decisões que eu tomei na minha carreira durante em alguns momentos, foi sempre com respeito ao clube. Mesmo no último ano que eu estive no Paris, que o treinador meteu-me no banco 2, 3 jogos na parte final, em que toda a gente esperava que ia ter uma reação, eu tive a reação totalmente ao contrário, como capitão, e o miúdo que jogou no meu lugar que tinha 19 anos, pronto. Tudo isso fez porque o Paris já passou jogadores muito melhores do que isso, posso dizer-te a verdade, e então nos últimos anos. Mas não conseguirem ter aquele carinho porque tem muito a ver com isso. É a ligação a ligação. E há pouco tempo, já até há uns anos, quando ainda estava o Mbappé, fizerem uma reportagem comigo e com ele, a falar do que era o Paris, do que eram os adeptos. E a dizer que, para mim, cada vez que entrava no campo de Paris, ainda não estava a entrar no relevado, já estava eles a gritar o meu nome. Então começava a gritar no aquecimento e eu sentia uma pressão que era: eu tenho que fazer alguma coisa hoje, eu tenho que marcar um golo hoje, se a gente merece, eu tenho que compensar. Exatamente, tenho que compensar. E o Kylian, o Mbappé, me dizia assim: "Ô Pedro, é pá, eu não ligo nada a isso, eu não quero ser." É a diferença. E depois tem muito a ver depois o carinho que tu passas às pessoas. Claro que sim. E o adepto sente isso, dá e receber, é preciso saber dar e receber. Eu acho que hoje em dia, mesmo eu como adepto de futebol, do meu clube, eu noto isso nos jogadores. Aquele jogador que realmente dá um bocadinho mais, ou tem um bocadinho mais de paixão pelo futebol. Tu sentes logo isso. Sentes o que está de passagem e o que está ali a entregar-se. Tu sentes logo isso. Porque é uma loucura. Tipo, sempre que vais a Paris, há pessoas que... Eu nunca deixei de estar ligado ao Paris, mesmo nesses 12 anos que tive na Federação Portuguesa de Futebol, sempre mantive uma certa ligação ao Paris. Agora hoje em dia trabalho com o Paris, desde que deixei a Federação,
sou embaixador do clube, portanto faço muitas coisas com os patrocinadores oficiais, com a Fundação do Paris, com as academias do Paris. Estou todas as semanas ir para aí. Para a semana vou outra vez para lá, portanto... Não esqueças de levar depois ali o... Não, isso está sempre no saquinho. Seleção. Pá, há um momento quando eu era... Aqui estamos rodeados com o pessoal muito jovem, que é o Euro 2004, não é? Eu era muito pequeno, ver na televisãozinha, havia toda aquela vibração das pessoas. Acho que foi lá nascer. A bandeira... que o pessoal fez bandeiras gigantes, a ligação ao Estádio da Luz das pessoas, portanto, houve ali uma magia especial aqui no país. Mas antes de ir ao Euro 2004, tu partilhaste balneário, não é? Com o Cristiano, com o Figo, com o Rui Costa, ou seja, pronto, lendas tal como tu, lendas da seleção. Como é que era? Era difícil, tipo, os egos? Era um ambiente descontraído? Não, na fase inicial foi... Na altura, não foi só comigo, foi com qualquer jogador. Antigamente havia muito a mesa do Benfica, a mesa do Sport, a mesa do Porto e depois o resto onde se sentava. E quando chega a seleção ainda apanhei um bocadinho disso. Já apanhei a mesa do Porto de um lado, a mesa do Benfica e Sport do outro, e o resto sentava-se, pá. Onde é que tu ias? Estás a perceber? E depois, eu tive uma ligação ao Figo desde os 15 anos, a primeira vez que eu fui à seleção, aos 15 anos, eu jogava aqui no Santa Clara, calhou ficar no quarto com o Figo. Depois fui a segunda vez à seleção, fiquei no quarto com ele, portanto, e quando chega à seleção, éramos companheiros do quarto, portanto, ganhamos, tínhamos já ali uma ligação, não me perguntes porquê, mas foi assim. E a minha mesa, portanto, era um bocadinho mais desse lado. Com a chegada, depois isso foi passando, claro que isso foi passando com o passar do tempo e com a chegada de escolar, então acabou por completo isso. Uniu mais o grupo? Era uma relação, nós temos, mesmo jogador, olha, vou dar-te um exemplo, felizmente já não está connosco, o melhor amigo do Rui Costa era o Jorge Costa. E havia uma rivalidade, Benfica-Porto, portanto, ali na seleção, quando chegávamos à seleção, a gente desligava, né? Muitas das vezes a imagem que se passa cá para fora, depois a gente encontra-se ali, começa-se tudo a rir, e diz, ei, tu viste aquilo ontem? Pois. E passa tudo. O ambiente sempre foi um ambiente bom e dávamos todos bem. E por acaso, ia falar da introdução do Scolari. Qual foi a diferença? Foi a diferença de grupo? De criar uma missão? O Scolari veio seguir ao Mundial 2002 na Coreia e Japão, que quis acabar, não, a Federação, o Presidente da Federação, pronto, as coisas, tínhamos uma seleção tão forte e quando somos eliminados na Coreia, como passou-se muitos problemas entre o treinador, entre o Oliveira e a Federação, e ele quis acabar um bocadinho, trouxe um treinador de fora e trouxe o Sargento, um gajo que tinha acabado de ser campeão do mundo. Tem bigode de Sargento. Começou ali do zero, toda a gente partiu do zero, foi a primeira vez que toda a gente partiu do zero, não havia jogador de equipa A, B ou C, não havia o nome A, B ou C. Faz diferença. Toda a gente partiu do zero. Do grupo do zero. E então criamos um espírito de grupo e a grande força do Scolari era essa, era o espírito de grupo, a união, o ambiente, a seleção, os adeptos à volta da seleção, entre nós, o que fazíamos tanta coisa entre nós. Portanto, e ganhamos ali uma amizade que foi que fizéssemos 2004, apesar de não termos ganho, que foi um europeu onde eu tenho... Como é que eu vou explicar isso? O europeu de 2004 foi a melhor coisa que aconteceu à Seleção Nacional até então, que foi chegar a uma final. Claro que sim. Mas depois tivemos, a maior desilusão que eu tive na minha vida foi perdemos a final. E depois temos uma coisa que me aconteceu pela primeira vez na minha vida como jogador. Nunca tinha estado mais que 5 jogos sem marcar um golo e tive no Euro 2004, portanto marcou-me profundamente. Esse ano no Paris fui o melhor marcador do campeonato, marquei os golos todos decisivos do Paris, marquei o golo da final da taça, ganhamos a taça, os jogos todos da seleção antes de começar o Europeu, marquei nos jogos todos que a gente inaugurava os estádios todos para o Euro. Começou o Euro, fiquei sem marcar um golo até a final. Não há explicação, não há desculpa, isso não é desculpa, mas marca-te um bocado. Exato. Mas não devia acontecer. Não devia acontecer. Vamos então aqui ao nosso último joguete, que a fome está a chegar, pá, que é o Fast Share. A cara deles. Eu já estou a dizer, vamos agora acelerar isso. Fast Share é aqui o nosso sempre titular, é o jogo que jogamos sempre. É fácil, já não está envolvido ali com o ecrã. Eu vou dizer A ou B e tu só tens que escolher, podes justificar ou não, ok? Seleção ou Paris, Saint-Germain? Seleção, meu país sempre. Gol de cabeça ou fora da área?
Bem, se for aquele lá bocado, se calhar fora da área. Mas eu gostava de marcar golos, mas fora da área é sempre um gol mais bonito. Cajada da Vila ou Cajada da Graciosa? E este é que vai agora acabar com este assunto. Pá. Opa, tu combinaste comigo para dizer que as caras da Graciosa. É aí a escolher da Vila, mas combinamos antes, portanto fica da Graciosa. É que o teu vale por 3, o teu ponto. O teu vale por 3. Ok, a época 2001, 2002, em que foste o melhor marcador, ou é 2004 que ganhas a taça com o PSG? Epá, 2004 foi um ano muito bom para mim no PSG, porque ganha taça, a gente fica em segundo lugar, vamos à Liga dos Campeões e termina o melhor marcador também no campeonato. Porque é que estás a dizer que foi só em 2001? 2004 também sou o melhor marcador. Exato. Eu estava a tentar ver qual é que escolhias dos dois. Estás a ver? Há pouco disse que os 3 anos no Bordeaux foi excelente, mas esse primeiro ano no Paris foi forte. Era mais a conquista ao pessoal. Ganhamos um título, temos que ir sempre para quem... Antes que eu me esqueça, que sou esquecido, tenho que dar aqui a caixinha da 9, ok? Que tem uns presentes para ti, para depois já acho que podes dividir ali com a tua malta. E também agradecer aqui ao Grupo Bem Saúde que nos permitiu gravar neste espaço maravilhoso, não é? Não me esqueci que já estava a ficar a falhar. Aqui tens, pá. Obrigado. Parece que sou eu que dou, mas não sou, não tem nada a ver com isso. Obrigado. Queres que abra agora? Se quiseres abrir, estás à vontade. Se quiseres partilhar qualquer coisa também. Pá, se isso for para comer, já está ali algum cu para aqui. Pá, não vai muito a fixe, funciona nas novilhas. E descobri recentemente que uma das ilhas que tem mais procura é a Graciosa. Ou seja, não, é tipo um centro comercial a mais, que não sei como é que é possível. Opa. Oi, já temos aqui amendoins. Não é? Sim, senhor. Obrigado. Chazeito, pá. Opa, são produtos nossos dos Açores, portanto é sempre bem-vindo. Olha. Temos chouriço. Tá bom. Podes deixar aí ao lado. Ok. Pronto, e para terminar, gostava só de falar de uma preocupação que eu percebi que tinhas, que era, e até mencionaste há pouco, dos jovens e do desporto, não é? Cada vez vê-se mais através das redes sociais, através da internet, que os jovens estão mais desligados do desporto. Vê-se também muitos problemas aqui nos Açores ligados a drogas, não é? E às vezes o desporto ajuda a fugir um bocadinho desses temas. Queria saber se é por isso que surgiu o teu clube de futebol, a Fundação Plauleta, se é com esse objetivo, se é com essa missão. Sim, há 22 anos, quando eu criei a escola de futebol, foi com esse objetivo. Não foi com o objetivo que hoje em dia existem os problemas, que na altura não existiam ainda tantos problemas, pois, felizmente. Agora pelo menos é mais visível. Mas era pelo menos para dar a oportunidade às crianças de ter mais um espaço e um complexo desportivo para jogarem futebol, para fazerem futebol em condições, em boas condições, num bom campo, com bons treinadores, porque acredito que o desporto é fundamental na vida de uma criança, de qualquer pessoa. Infelizmente, como todos nós sabemos, aqui na nossa terra, e custa-me muito dizer isso, mas infelizmente os problemas que nós temos com drogas, com álcool, com obesidade é enorme, e isso entristece-me bastante e preocupa-me bastante, porque atrás desses problemas vêm os problemas com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos irmãos. E, portanto, acho que todos nós devíamos fazer muito mais, porque o que me custa mais é ver crianças com 12, 13 anos já metidas em drogas, já metidas em álcool, e isso não devia acontecer. E como eu acredito muito que o desporto é fundamental na vida de uma criança, e posso dar-te um exemplo, e não é preciso estudar muito, não é preciso fazer muitos estudos. Se tu tiveres 100 crianças a fazer desporto, independentemente da modalidade, mas 100 crianças a fazer desporto, tu vais ter 2 ou 3 crianças que se calhar vão ir por um caminho menos bom. Se tu tiveres 100 crianças que não fazem desporto, vai ser totalmente ao contrário. Portanto, não é preciso estudar muito, não é preciso fazer muitos estudos, é pensar nisso. Portanto, todos nós sabemos o que é que devemos fazer e o que é que devemos incentivar. Quase todos dizem que querem, mas não fazem. E a verdade é que as pessoas não acreditam, ou algumas pessoas ainda não acreditam, e algumas entidades não acreditam, ou pelo menos não demonstram com as suas atitudes, que o desporto é fundamental numa criança, e o que eu mais quero é que uma criança nos Açores faça desporto, porque eu tenho a certeza absoluta que vai ter muito mais possibilidades, muito mais possibilidades de ir por um caminho
diferente do que aqueles que a gente tem visto nos últimos anos, que é uma tristeza É notório, que custa muito, e cada vez que eu saio à rua e que encontre um pai ou que encontre um avô e que conta uma situação do neto e que conta uma situação do filho, deixa-me bastante triste, porque de facto devíamos ir todos. E, inclusivamente, modesta à parte, eu já dei a minha imagem, a minha pessoa, para fazerem o que quiserem para combater esses 3 problemas. Espetáculo. Palavras sábias, pá. Pauleta, ter-te aqui foi para nós como marcar na Champions League. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado. E está feito. Obrigado. Pá. Gostei bastante. Obrigado. Está lá. E gostas de dar uns mergulhinhos no mar também, não é? Estava frio. Maravilha, tem que ser. Eu também sou fã desse. Olha, é uma coisa que devia fazer parte da vida para o estranho.